Quando eu olho o texto, quando eu leio o texto de Josué no capítulo 1, eu observo um homem que está num momento importante da sua carreira espiritual, momento difícil, porque lidar com a perda, lidar com a morte é muito difícil, lidar com a separação da carne é muito difícil para um homem, para uma mulher, e ainda mais nas circunstâncias que Josué estava, que era estar com uma responsabilidade imensa de liderar um povo, de liderar uma grande nação, de estar à frente de milhões de pessoas, e que nós, através da palavra de Deus, conhecemos muito bem as características dessa população que estava ali nas mãos de Josué, na responsabilidade dele a partir daquele momento. Então era certamente um desafio muito grande para ele estar naquela posição, de ser um líder e estar agora como líder, e não mais como um ajudador, como assim ele era até aquele momento, de ser um fiel escudeiro de Moisés, e a partir daquele momento ele está sendo o grande líder ali de Israel. Mas eu olho para Josué naquele momento, eu vejo também um pouco da fragilidade do ser humano, Apesar de estar sempre fazendo a vontade de Deus, estar ali sempre junto de Moisés, vendo todas as obras que Deus estava sempre fazendo, milagres, e tantas maravilhas que Deus fez, e Josué sempre junto ali de Moisés, vendo o poder que Deus manifestava, a fragilidade do homem, porque você de repente se encontrar sozinho e não mais com aquele que era a representatividade da força, do poder, da manifestação de Deus, como era Moisés. Quando eu olho esse texto de Josué, eu vejo isso, eu vejo a fragilidade humana, de como nós somos muitas vezes dependentes, de alguém, de estar com uma pessoa, de sermos realmente parceiros, de alguém, e de como esta pessoa, em sua ausência, pode nos trazer um vazio muito grande, Eu sinto nesse texto, que
o quanto Deus precisava, através da palavra dele, através do incentivo dele, precisava trazer ali um encorajamento para Josué. Ele precisava fazer com que Josué entendesse que o Senhor estava com ele, de que a caminhada continuaria, de que Moisés não estaria mais com ele, de que Moisés havia morrido, de que o processo da vida de Moisés já havia acabado. Então, a partir de ali, a partir daquele momento, era Deus e Josué. E Josué precisava ter coragem de se levantar e partir para frente, partir para cima e ir levar o povo adiante, que o povo precisava de um líder. E para Josué, eu vejo nesse texto um homem que aparentemente estava com medo. Um homem que precisava de uma palavra de incentivo, não vinda só dos homens, porque eu acredito que com a morte de Moisés, os homens estavam junto com Josué, porque sabiam que ele seria o próximo, seria aquele que estaria no lugar de Moisés, mas Deus precisava falar com Josué. E foi isso que aconteceu lá no texto de Josué 1, os primeiros versículos, onde Deus falou com ele, o encorajando, dando a ele a certeza de que ele não estaria sozinho naquela batalha que continuaria, na verdade, naquela caminhada que continuaria. Então, o que esse texto me ensina, me faz refletir, é que na minha caminhada e na sua caminhada, às vezes nós sentiremos falta de alguém. Esse texto me ensina de como nós somos frágeis muitas vezes, de como nós sentimos a ausência de uma pessoa, de como muitas vezes nós sentimos que essa ausência vai nos limitar na nossa caminhada. E eu acho que, eu entendo, eu vejo que Josué chegou num momento que, quando ele perde Moisés, quando Moisés se vai, Josué se pergunta: e agora? Como eu vou caminhar sozinho? Se Deus não intervém nessa situação, se Deus não se coloca nessa situação, se Deus não fala diretamente com Josué, certamente ele não teria essa mesma força. Ele sentiria uma fraqueza e talvez essa fraqueza não o impulsionaria, não o ajudaria. Porque fracos todos nós somos, né? Todos nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas ali eu acredito que o encorajamento, primeiramente vindo de Deus, porque o texto inicia com Deus falando com Josué, depois Josué vai falar com o povo e o povo, finaliza ali o texto
de Josué, falando com Josué, o povo falando com Josué e encorajando novamente Josué, tanto que no capítulo 1, versículo 18, diz assim: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Reproduzindo, repetindo ali as palavras que Deus, né, havia falado com Josué lá nos primeiros versículos do capítulo 1. Então, o próprio povo, né, repetiu ali aquelas palavras de encorajamento mesmo para Josué, porque as guerras viriam, as batalhas viriam e Josué precisava ter coragem, né, de estar ali de pé diante do povo, porque muitas batalhas viriam. Mas esse texto me chama muito a atenção, não só pelas frases, né? Seja como um encorajamento, ser forte, corajoso, isso é importantíssimo, mas o que mais me chama a atenção é que Deus inicia esse texto falando com Josué e dando a ele a coragem e falando que ele não deixaria Josué por nenhum minuto, estaria com ele o tempo todo. Obviamente que Deus também foi bem claro com Josué, ele deveria permanecer firme, ele deveria meditar na palavra, meditar na lei de dia e de noite, mas Deus falou: eu vou ser contigo, né? Eu vou estar com você. Mas o que me chama muito a atenção nesse texto é a fragilidade humana, é o fato deste homem, né, que esteve com Moisés o tempo todo, de ter visto tantas obras, tantos milagres, tantas maravilhas, de ter ouvido a voz de Deus, de ter acompanhado a trajetória de Moisés. Em um momento de fragilidade, talvez ele sentiu muito medo e ele precisou ouvir a voz de Deus de uma forma forte na vida dele. E talvez hoje, nesse momento, você precisa ouvir a voz forte de Deus na sua vida. Ouvir que Deus fale com você. E nesta mensagem simples que Deus está falando nesta manhã, e é uma mensagem simples mesmo, que Deus opera, e eu creio nisso, e talvez dessa forma que Deus quer falar com você e mostrar que talvez hoje você seja como um Josué e você não tem mais a presença daquela pessoa, de um amigo, de uma amiga, ou talvez você não tem mais o seu companheiro, a sua companheira com você, está enlutada, e essa caminhada se tornou muito difícil e você não sabe para onde ir, qual direção tomar, e aí bateu medo em você, e aí esta palavra entra na sua vida, entra na sua casa, e aí Deus fala com você que é para você ter confiança plena de que Ele não vai te deixar, de que apenas você precisa ter confiança na palavra que Ele está te mandando. Ele é contigo todos os dias. Basta apenas você não deixá-lo, não abandoná-lo,
meditar na palavra dele de dia e de noite, porque você vai herdar tudo aquilo que ele lhe prometeu um dia. Porque Josué estava diante de uma grande multidão e ele precisava ter força, ter coragem para se levantar e ir à frente. Então a palavra tinha que vir realmente de ousadia, a palavra vinda de Deus. E a palavra veio e o encorajou e deu força a ele. E ele imediatamente se levantou, teve força, foi até o povo, deu as instruções para o povo, e o povo, de forma unânime ali, já o encorajou também, dizendo que estaria com ele. E quem seria o inimigo dele, seria o inimigo do povo também. Então, ele já recebeu a resposta de Deus, né? A resposta daquilo que Deus já havia falado com ele nos primeiros versículos, naqueles primeiros momentos ali, aquele diálogo que Deus teve com ele. E foi Deus que falou com Josué. Josué, ele estava com Moisés, Moisés ouvia a voz de Deus, Deus falava com Moisés. Josué presenciava Deus naquele contato com Moisés. Agora era Deus falando com Josué. E é assim na sua vida também. Quem sabe hoje Deus fala firmemente ao seu coração e através desta palavra que está aqui registrada em Josué, no capítulo 1, quando Deus fala com Josué, que, como prometi lá no versículo 3 a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Porque foi uma promessa que Deus fez para Moisés e Deus estava ali confirmando também para Josué. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te levantar. Porque Deus sabe que você é frágil. Deus sabe que nós somos frágeis. Que Deus possa nos alegrar, nos levantar. Não importa a dor e a luta que estejamos passando neste momento. Mas a certeza é de que Deus nunca nos abandona. Que Deus te abençoe, te guarde neste dia, te dê muita luz, te dê muita garra, te dê muita fé, né? Para você continuar em nome do Senhor Jesus. Um abençoado dia para você, em nome de Jesus. Amém.